Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Lembrando sempre que nós fazemos esse trabalho de identificação de características de bancas e tal. E hoje a banca que nós vamos trabalhar é a banca CAF, né, que faz provas, sobretudo aí no sul do Brasil, né? Maravilha, vamos lá, vamos trabalhar então essa banca. A parte de interpretação de texto é muito simplória, é muito simples. Não é isso. Agora, eles gostam muito de identificação de frase certa, frase errada, emprego, né? Dos pronomes de colocação pronominal, regência verbal, regência nominal, concordância nominal, pontuação, crase, ortografia. Você vê que muita questão envolvendo essa parte, tá, de identificação de frase certa, frase errada. Basicamente são aqueles assuntos, né? Crase, regência, concordância, pontuação, colocação pronominal. Eles gostam muito de colocação pronominal, muito. Muito também, eles gostam muito de pontuação. Enfim, questão de morfossintaxe, mais de sintaxe do que morfologia, mais de identificação de função sintática de pronome relativo, a gente vai ver a questão aqui, função sintática de pronome oblíquo, tá? Classe gramatical menos, bem menos. Estilística, certo? Mas a parte estilística, né, são as figuras, mais atrelada a também identificação de frase certa e frase errada. E, obviamente, o assunto que todo mundo cobra muito, conectores, a parte de conjunções. Tá? E uma coisa curiosa, é uma banca que gosta de flexão verbal, que eu ultimamente não vejo as bancas cobrando tanto. Mas eles gostam muito que vocês saibam conjugar verbo. Uma coisa é a parte de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito, há situações específicas, e o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito com a adjuntante nominal, por exemplo, no caso maioria de, minoria de e tal, enfim. Aqueles casos especiais de concordância, verbo haver, no sentido de existir em pessoal. Enfim, mas outra coisa é você flexionar corretamente e incorretamente. Ah, qual é o certo? Abster ou abstiveram? Tá? Se amanhã eu te ver ou se amanhã eu te vir. Essa parte de flexão verbal também é um tema que eles gostam de cobrar. Tá? O certo é se amanhã eu te vir. Tá? Eles se abstiveram. Então vamos lá. Vamos para as questõezinhas. Em relação ao trecho, a esta geografia Raquel conhece, como também aos seus relatos sobre a seca calamitosa. Já o romance, este é editado em 1930 e, em sua temática e seriedade, une-se a outros dois também produzidos. Aí ele pergunta quem é o sujeito, tá, do verbo dessa forma verbal, né? Porque olha lá, todas as alternativas estão falando sobre o sujeito do verbo unir. Quem é o sujeito do verbo unir? Vê como é que cai a questão de sintaxe? Olha lá. Quem é o sujeito? O verbo concorda com o sujeito. Já o romance, este se refere à palavra romance. O romance une-se a outros dois também produzidos por escritores nordestinos. Legal? Então, olha lá. Quem é o sujeito do verbo unir? É o pronome demonstrativo este, que por sua vez está se referindo ao romance. Então, a resposta é a letra B de bola. Olha lá, o romance é editado em 1930 e depois esse romance se une a outros dois romances também escritos por escritores nordestinos. Tá? Então a resposta é a letra B de bola. Maravilha. Questão que eles gostam muito, ortografia, regras de acentuação, né? Ortografia. Então, olha lá. A regra de acentuação usada na palavra público também deve ser utilizada nas palavras. Qual é o motivo de público? Proparoxítono. O que é um proparoxítono, gente? É quando a sílaba tônica é a penúltima. Então a palavra público é pu-bli-co. A sílaba tônica é pu, que é, olha lá, a última é co, a penúltima é bli, e a antepenúltima, a terceira de trás para frente, que no caso aqui acaba coincidindo a antepenúltima sílaba com a primeira, mas é a antepenúltima. E a palavra proparoxítono é justamente essa, quando
é quando a sílaba tônica é justamente antepenúltima. Aliás, a própria palavra proparoxítona também é proparoxítona, porque olha lá, a última sílaba é NA, a penúltima é TO e a antepenúltima é XI. A palavra proparoxítona leva acento porque é uma proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Inédita, olha lá, também é uma proparoxítona. A antepenúltima sílaba, a última é TA, a penúltima é DI e a primeira é I. A segunda sílaba, que é a antepenúltima, é NE, né? É assim que se separa silabicamente. I, né, de tá. Então, psicológica, LOR é a sílaba tônica, também é antepenúltima. Políticas, LI é a antepenúltima, também é proparoxítona. Única é a primeira sílaba, que é a antepenúltima. Vai lá de trás para frente. A última é CA, a penúltima é NI, e a primeira, que é a antepenúltima, acaba caindo na posição de antepenúltima. Já chegamos à resposta. Impossível é paroxítono, a sílaba tônica é penúltima. Um paroxítono terminado em L, leva acento com um paroxítono terminado em L. Ministério é paroxítono terminado em ditongo. Dúvida e república são proparoxítonos, mas duas das alternativas, duas das palavras, impossível e ministério, estão na regra dos paroxítonos. Na letra C, âmbito e propósito estão na regra dos proparoxítonos, mas previsíveis e revólver, tá? Estão na regra dos paroxítonos previsíveis, paroxítono terminado em ditongo seguido de S, e revólver paroxítono terminado em L. Pública e física estão na regra dos proparoxítonos, mas órgãos estão na regra dos paroxítonos terminados em ditongo seguido de S, e por é um acento diferencial. Eu preciso distinguir o verbo por da preposição por. A preposição por não leva acento. Tá? Então, a gente distingue o verbo da preposição. Acento diferencial. Maravilha, galera. Vamos lá. Em sua linguagem será objetiva o vocabulário veiculado, acessível e dimensionado. Olha lá, sua linguagem será direta, objetiva. O vocabulário veiculado será acessível e dimensionado. Ou seja, esta vírgula aqui substitui a palavra será, que já apareceu no período anterior. Isso é um caso de elipse. Ah, mas Rosenthal, não aparece as alternativas, mas aparece zeugma. A zeugma é um tipo de elipse. É a elipse de uma palavra que já apareceu anteriormente. É o que acontece aqui. Esta palavra, essa forma verbal será, a vírgula substitui a forma verbal será, tá? Indica o quê? Sugere o quê? Que essa palavra já apareceu antes. Que existem elipses, por exemplo, fiz o trabalho. O sujeito é eu. Tá? Mas não está escrito. Só que essa palavra eu não apareceu anteriormente. Isso é apenas elipse. Agora, existem outros tipos de elipse. Um caso é zeugma. Zeugma é uma subdivisão da elipse. É quando uma palavra já apareceu anteriormente no contexto. É o que acontece aqui. A forma verbal já tinha sido utilizada, sua linguagem será direta objetiva, o vocabulário veiculado será acessível e dimensionado. Isso é um tipo de zeugma. Maravilha, figuras de linguagem. E isso aqui é muito utilizado em pontuação, em questões de pontuação, sabia? Então é estilística, mas também é, de alguma maneira, relacionado à pontuação. Muita gente pergunta por que existe essa vírgula? Se trata de um caso de zeugma, ou se pode colocar como elipse. E você pode até chamar essa vírgula aqui de vírgula vicária. A vírgula vicária é justamente a que substitui um elemento, né, que está implícito no contexto, na frase. Beleza, galera? Questão legal. Vamos lá. Questão número 4 de colocação pronominal, outro assunto que eles gostam demais.
A cobradora devolveu os cheques. Quem devolve, devolve alguma coisa. O cheque se substitui pelo pronome oblíquo os. Certo? Maravilha. Então eu posso eliminar as alternativas A, D e E. Bom, o segundo caso está correto. Que é luz e luz. E realmente, quem convoca alguém, você substitui pelo pronome oblíquo os, só que aí fica convocar mais os. Como o pronome oblíquo os apareceu depois da letra R, cai o R, e eu acrescento a letra L, fica convocá-los. Beleza? Maravilha. O chefe perdoa aos funcionários. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Se perdoa o quê? Os pequenos deslizes. Isso aqui é objeto direto. Mas você perdoa a alguém. O verbo perdoar é transitivo indireto em relação à pessoa. Se o verbo é transitivo indireto, você não pode usar o pronome oblíquo os. O pronome oblíquo os é substitutivo do objeto direto. O correto aqui é o lhes. Opa, eliminamos a letra C. A resposta é a letra D de dado. Enviaram a eles 3 pacotes. Quem envia alguma coisa. Então, 3 pacotes é objeto direto. Envia alguma coisa a alguém. A eles é objeto indireto. A eles. OI. Certo? Objeto indireto. 3 pacotes é objeto direto. Se é objeto direto, você substitui pelo pronome oblíquo os. Só que aí fica enviaram mais os. Como o pronome oblíquo os apareceu depois de som nasal, o que a gramática prevê nesses casos? Que você acrescente a letra N. Enviaram-nos. Por quê? Porque o verbo termina em som nasal. Termina nesse Mzinho aí. Que nasaliza. Faz dias que não vejo minha irmã. Quem vê alguém. Minha irmã é objeto direto. Eu substituo pelo pronome oblíquo a. Então não atrai pronome oblíquo. Inclusive não a vejo. Confirmamos. Resposta à letra B de bola. Maravilha, galera. Vamos então para a questão 5 de flexão verbal, outro tema muito solicitado por essa banca. Flexão verbal. Olha lá, o que ele está querendo? É o verbo intervir no pretérito perfeito do indicativo. Gente, o verbo intervir se deriva de que verbo? Do verbo vir, certo? Então, a primeira coisa que tem que saber é o verbo vir. Como é que é o verbo vir no pretérito perfeito? Eu vim com M, é V-I-M, vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Certo? Se é o juiz agrário ainda não veio. Se ele ainda não veio, ele ainda não interveio. Ele ainda não interveio. Interviu. Intervém, até tá certo, até existe. Só que, olha lá, intervém é presente cativo. E ele está pedindo o pretérito perfeito. Interviera também existe, só que é o pretérito mais que perfeito. E intervirá também existe. Eu virei, tu virás, ele virá. Ele virá, ele intervirá, só que é futuro do presente, sendo que aqui ele está pedindo o pretérito perfeito. Então você já chegou à resposta, inclusive, só com essa primeira lacuna. A diferença é que a C, a D e a E existem. Eu viera, tu vieras, ele viera. É o pretérito mais perfeito do verbo vir. Eu viera, eu interviera. Beleza. A letra B de bola sequer existe. Sequer existe. Uns poucos convidados. Aí, olha lá. O que ele quer? O pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo do verbo entreter. O verbo entreter se deriva do verbo ter. Como é que é o pretérito imperfeito? Se você quiser conjugar o pretérito imperfeito, use a palavra antigamente. Para o pretérito perfeito, que é a primeira lacuna, use ontem. Ontem eu vim aqui, ontem tu vieste aqui, ontem ele veio, ontem ele interveio. O pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito do indicativo, use antigamente, porque o pretérito imperfeito é uma ideia de passado com caráter habitual, costumeiro, duradouro. Antigamente eu tinha calma. Então eu tinha, tu tinhas, ele tinha, tínhamos, tinhas, tinham, uns poucos. Tinham, uns poucos, se entretinham. Confirmando, olha lá, a letra B de bola, a letra A, que é a resposta, perfeito. E por fim, olha lá, é o verbo abster no futuro do subjuntivo. Gente,
Futuro do subjuntivo, o macete é se amanhã. Só que o verbo abster se deriva do verbo ter. Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo ter? Se amanhã eu tiver, se amanhã tu tiveres, se amanhã ele tiver, se amanhã nós tivermos, se amanhã vós tiverdes, se amanhã eles tiverem, quando se abstiverem. Futuro do subjuntivo do verbo abster, que se deriva do verbo ter. Confirmou a resposta letra A. Maravilha. Questãozinha de crase, em que todas as ocorrências estão corretamente assinaladas. Os ataques à propriedade. Os ataques a alguma coisa. Ataques pede a preposição a, mais o artigo a. Mais o artigo a de a propriedade. Se em vez de propriedade fosse imóvel, não seria ao imóvel? Então, confirmamos o primeiro está correto. São às vezes, é uma locução adverbial feminina, ela é craseada. Tá? São às vezes, são aos domingos, aos poucos, certo? Então a locução adverbial feminina craseada. Deploráveis quanto os atentados à cultura humana, ao pensamento humano, ao entendimento humano. Atentados pede a preposição a, e eu tenho o artigo a de a cultura. Quando eu substituo cultura por pensamento, que é um substantivo masculino, fica ao pensamento. Se eu passo a para ao, crase, e a resposta, inclusive, letra B. Quanto a mim, beleza, estou disposto a dar o apoio a qualquer. Gente, qualquer não aceita um artigo. Tá? E além disso, na sequência, médico é masculino. Então, você dá apoio a alguém, tudo bem, a preposição a existe, mas você não pode colocar artigo, porque a palavra qualquer inibe a presença, o pronome definido qualquer inibe a presença de um artigo. A letra C é bem interessante. Das 9 às 17, isso aqui está correto. Tá? Período mínimo, 9 horas. Período máximo, limite mínimo, limite máximo. Um tem a preposição de, o outro tem a preposição a. Esse aqui veio preposição de com artigo as. Ele usou a preposição com artigo. Aqui você usa a preposição com artigo. Essa crase é correta. O problema está no primeiro. Pelo mesmo critério, atendemos de segunda a sexta-feira. O que é segunda? É só a preposição de. O limite máximo tem preposição a? Tem. Mas se ele só usou a preposição de antes de segunda-feira, ele só pode usar a preposição a antes de sexta. Se no limite mínimo ele não usou o artigo, ele não contraiu o artigo com a preposição de, você também não pode fazer a contração da preposição do artigo a com a preposição a. Se a frase viesse da segunda, aí sim, eu teria a sexta com crase. Por quê? Porque da é preposição de com artigo a. Eu fiz a contração. Então eu tenho preposição a e artigo a aqui. Fiel à sua cartilha, fiel a alguma coisa, a preposição a existe antes do pronome possessivo sua. Sua é um pronome possessivo. O artigo é opcional. Tá? Então, veja bem, a crase aqui está correta. Poderia vir sem crase? Poderia. Por quê? Porque antes do pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então, a crase é opcional. Não vai ser isso aqui que vai gerar erro. O erro vai estar aqui, ó. Recusou-se a concorrer. Antes de verbo não pode haver crase nunca. Então, antes de verbo não há crase. Daqui a 3 meses. Tempo futuro, só a preposição a. Não pode haver crase. Além disso, mês é masculino. É um mês. É o mês. Os meses. As outras crases estão corretas. Eu vou à Palestina, eu volto da Palestina. Eu vou à Jordânia, eu volto da Jordânia. Beleza? Questãozinha de função sintática do pronome relativo. Eles gostam muito de questão de sintaxe, gente. Muito. Macete para matar a função sintática do pronome relativo, tá? É o primeiro, isolar a oração adjetiva. É muito comum a oração adjetiva vir intercalada. O que é isso? É a oração adjetiva vir no interior da oração principal. A primeira oração é: os filmes são muito bons. Tá? Lembrando sempre que todo pronome relativo dá início a uma oração subordinada adjetiva. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva.
Eu substituo o que por os quais. Se eu substituo o que por os quais, o que é um pronome relativo. E o pronome relativo sempre dá início a uma nova oração. O máximo que um pronome relativo pode carregar antes dele é preposição. Que não é nem o caso. O que vem antes dele é filmes, que é um substantivo. Quando eu quero matar a função sintática do pronome relativo, o que eu faço? Eu isolo a oração adjetiva, que lhe recomendei. Substituo o pronome relativo que pelo antecedente. Aí a frase fica, monto uma nova frase só com esta oração, que lhe recomendei. Mas eu substituo o que pelo antecedente dele, que é os filmes. Aí fica, recomendei-lhe os filmes. O que é substitutivo de os filmes? Tanto é que quando eu substituo o que, poderia substituir o que para o qual, a qual, os quais, as quais. Por que eu acabei usando os quais? Porque o antecedente é masculino e plural. É os filmes. Então, a opção foi feita por os quais. Por quê? Porque o que realmente se refere a filmes. Então, quando eu identificar a função sintática de filmes, eu automaticamente vou identificar a função sintática do que? Quem recomenda alguma coisa. Os filmes complementa a ideia do verbo recomendar sem preposição. É objeto direto. É essa a resposta, a letra C. Agora, olha só que interessante. E se ele pedisse para vocês a função sintática do ler? Se ele pedisse a função sintática do ler, eu tenho um macete que é maravilhoso, que é para matar a função sintática de pronome oblíquo. Substitua por esse menino. Recomendei os filmes a esse menino. Quem recomenda alguma coisa a alguém. Certo? A esse filme complementa a ideia do verbo recomendar com a preposição a. É muito comum o pronome oblíquo engolir a preposição. E no caso, o ler sempre engole. O ler sempre engole. O ler é sempre substitutivo de um termo preposicionado. Então, quem recomenda alguma coisa a alguém, a esse menino é objeto indireto, o ler é objeto indireto. Ou seja, se o termo em negrito, em vez de ser o pronome relativo que, se fosse o pronome oblíquo ler, a resposta seria a letra D de dado, objeto indireto. Se ele pediu a função sintática do pronome relativo, seria possível que ele pedisse a função sintática do pronome oblíquo também. É uma banca que gosta muito de sintaxe, então a gente aproveitou para lembrar os dois caminhos, né? Matar como se faz para resolver a questão da função sintática do pronome relativo. Você isola a oração adjetiva, monta uma nova frase somente com esta oração, substitua o pronome relativo pelo antecedente. A função sintática que vai ter o antecedente vai ser a própria função sintática do que? E se você quiser saber a função sintática do pronome oblíquo, use aquele macete de substituir por esse menino. Beleza? Maravilha! Vamos lá, questão número 8 de regência verbal e nominal. É uma questão trabalhosa. Assim que a audiência teve início, o juiz procedeu à chamada. O verbo proceder está no sentido de realizar. Tá? E nesse caso ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. E aí você tem a preposição a que se une ao artigo a de a chamada. Tá? Se fosse, em vez de chamado, fosse chamamento, seria procedeu ao chamamento das testemunhas, as quais o juiz pedia que se identificassem pelo primeiro nome. Certo? Maravilha. Agora o juiz pedia que se identificassem a quem? As testemunhas. Quem pede alguma coisa, o juiz estava pedindo o quê? Que essas testemunhas se identificassem pelo primeiro nome. A quem? As próprias testemunhas. Estava pedindo algo a alguém. Então eu tenho que ter preposição a mais o pronome relativo às quais. Se eu tenho preposição a mais o pronome relativo às quais, esse às quais aqui tinha que ser com crase. Então nós temos um errinho de regência aqui. Recomendou que não lhes contassem o desamparo que o encontrara. Tá? Então, aqui nós já temos ele o encontrou em desamparo. Já teria que ter uma preposição em aqui. Já temos o primeiro erro. Ele o encontrara nesse estado, em desamparo. Então já tinha que ter preposição em. Para não frustrar-lhe. Quem frustra, frustra alguém. O verbo frustrar é transitivo direto. Se é transitivo direto, você não pode ter como pronome oblíquo ler. O ler substitui o objeto indireto.
teria que ser frustrá-lo, que seria frustrar, mais o pronome oblíquo O. Aí, como o pronome oblíquo O viria depois da letra R, frustrar mais O, cai o R, eu acrescento a letra L, frustrá-lo. Então, nós temos aqui dois erros de regência. Ele trabalhou com o verbo frustrar como se fosse um verbo transitivo indireto. Não é, ele é transitivo direto. Beleza? Letra C. Esta linha de investigação de que nos afastamos, quem se afasta de alguma coisa. Nós nos afastamos dessa linha. Perfeito. Mostrou-se a mais sensata e adequada. O que é adequado é adequado a alguma coisa. Olha a preposição a, adequado aos fatos. Perfeito. É essa a resposta. Fiz questão de lembrar-lhe. Gente, cuidado com esse verbo lembrar aqui. Por quê? Porque não é aquele verbo lembrar no sentido de recordar. Não é o oposto de esquecer. É o verbo lembrar no sentido de alertar, de avisar. Tá legal? E aí o que acontece? Coisa e pessoa podem se alternar como objeto direto e indireto. Mas se um elemento for coisa, o outro tem que ser pessoa. E vice-versa. Olha lá, se ele usou do aniversário, está avisando alguém de alguma coisa. Então, o certo seria lembrá-lo, no sentido de avisar. Lembrá-lo. O que é lembrá-lo? É lembrar mais o pronome oblíquo, lembrá-lo do aniversário. Tá? E assim, então, lembrá-lo. Por quê? Que é esse pronome oblíquo desempenharia a função de objeto direto e do aniversário de objeto indireto. Ou a outra possibilidade é manter o pronome oblíquo lhe. Certo? Por quê? Porque quem avisa alguma coisa a alguém. Só que aí você tiraria a preposição de. Lembrar-lhe o aniversário. Você está lembrando o aniversário a alguém, você está avisando. Então, olha lá. O aniversário é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Agora, o que você não pode ter? É o pronome oblíquo lhe e a preposição de juntos, porque aí você transforma os dois em objeto indireto. Você não pode ter os dois como objeto direto, nem os dois como objeto indireto. Se um for direto, o outro tem que ser indireto. Se a coisa for objeto direto, a pessoa tem que ser objeto indireto e vice-versa. Então, lembrá-lo, a pessoa seria objeto direto e a coisa, que é aniversário, objeto indireto com preposição de. Ou, o aniversário, sem preposição, objeto direto. E aí sim, o lhe seria objeto indireto. Beleza? Ali não havia quem não considerasse um santo por sua obediência dos mandamentos. Obediência a alguma coisa, não de. Obediência aos mandamentos. Tá? Há quem temia antes de quem, não pode haver crase nunca. E aí, quando você coloca a crase antes de quem, também, além do erro de crase, também acaba configurando uma falha de regência. Falando em crase, olha lá. Questão número 9. Quando há 3 meses disse-me que iria... Gente, há 3 meses, certo? Ideia de tempo passado, de tempo decorrido. Deu ideia de tempo passado, foi 3 meses atrás... É a do verbo haver. Deu ideia de tempo decorrido, é a do verbo haver. Então, eu elimino a letra A, elimino a letra D, elimino a letra E. Queria a Grécia, eu vou à Grécia, eu volto da Grécia. Então, crase. Para visitar a sua tia, para visitar o seu tio. Olha só, eu nem precisava usar o artigo. Agora, a preposição você não pode usar de jeito nenhum, porque quem visita, visita alguém. O verbo visitar é transitivo direto. Você poderia falar simplesmente visitar sua tia ou visitar a sua tia, mas esse A sem crase. Porque esse A seria só o artigo que é opcional antes do pronome possessivo. Ajudá-la a resgatar, antes de verbo não pode haver crase, as milhas, as quais com crase tinha direito. Por quê? Por que tem que ter crase aqui? Simples, né? O termo antecedente é as milhas. Você trabalha com as quais. Só que quem tem direito a alguma coisa. Então tem que somar uma preposição a exigida por direito mais o pronome relativo às quais. A mais as quais com crase.
Tá? Se em vez de resgatar as milhas, resgatar os pontos, seria resgatar os pontos aos quais tinha direito. Confirmamos resposta letra B de bola. E a saideira, questãozinha de pontuação. Tá? Vamos lá? Dona Salomé. Dona Salomé. Vocativo. Vocativo tem que estar isolado. A senhora enfrentou o quê? A fraqueza de seu filho. Entre enfrentar e a fraqueza, entre o verbo transitivo direto e o objeto direto, ele intercalou um predicativo. Por isso que veio isolado por vírgulas. Eu poderia eliminar essas vírgulas? Poderia. Não teria problema nenhum. Tá legal? E no final ele coloca, não foi? Não foi ter aquela função fática, por isso que está isolado por vírgula. Aquela função de testar o canal. Para ver se a dona Salomé está ouvindo o que ele está perguntando. Tá? Para realçar essa pergunta, enfim. O emprego da vírgula está perfeito aqui, porque está isolando justamente esse elemento que procura. Né? É uma nova, inclusive, formando até uma nova oração. Que tem essa função de testar o canal, para ver se a pessoa está atenta ao que você está perguntando, enfim, se ela está ouvindo. Então a pontuação está totalmente perfeita. Isolou o vocativo, isolou um predicativo que veio parar entre o verbo transitivo direto e o complemento dele, que é o objeto direto, enfrentou o que? A fraqueza. E depois esse elemento fático que é isolado por vírgula. Já chegamos à resposta. Os doentes esperam angustiados os resultados. Espera, quem espera, espera alguma coisa. O verbo esperar é transitivo direto. Os resultados e o objeto direto. Entre o verbo e o objeto direto, uma situação muito parecida com sozinha na frase anterior, ele colocou angustiados. Só que a diferença é que lá no sozinho ele colocou uma vírgula antes ou depois. Eu não sou obrigado a colocar as vírgulas. Não sou. Mas ou eu uso as duas ou nenhuma das duas. O que ele não poderia fazer é colocar uma e não colocar a outra. O par é opcional. Ou você usa as duas ou nenhuma das duas. Beleza? Letra C. Embora tenha constantes problemas de falta d'água, aquela praia recebe durante o verão muitos paulistas. Aquela praia recebe, quem recebe alguém, muitos paulistas, objeto direto. O verbo receber é transitivo direto. Entre o verbo e o objeto direto, você tem um adjunto adverbial de tempo, durante o verão, é um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial de tempo de apenas 3 palavras. Eu não sou obrigado a isolar, não sou obrigado a isolar. Mas se eu usar uma vírgula, eu tenho que usar outra, mesma coisa. É uma intercalação, você tem um elemento, você tem um intruso, que é um adjunto adverbial de tempo, que veio parar entre o verbo e o objeto direto. Ou você usa as duas vírgulas isolando esse elemento, ou você não usa nenhuma das duas. Beleza? É um adjunto adverbial, não sou obrigado a usar, não sou. Beleza? Mas, ou eu uso as duas ou nenhuma das duas, que ele não poderia fazer, usar uma e não usar a outra. O domínio das novas tecnologias alteraram o quê? As relações comerciais. Tá? Então, eu tenho a sensação de que a frase, na realidade, que ele queria dizer, as relações comerciais internacionais alteraram de modo profundo o domínio de novas tecnologias. A frase está invertida, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, entre alteraram e as relações, que pode ser sujeito, se o alteraram está no plural, ele tem que estar concordando com relações comerciais. Entre o sujeito, relações comerciais, e o verbo alteraram, sujeito vindo depois do verbo, o que acontece? Você tem uma expressão de modo profundo. Também é um adjunto adverbial. Ele coloca uma vírgula e não coloca a outra. Tá? Então, também é um adjunto adverbial de apenas 3 palavras. Não sou obrigado a usar as vírgulas, mas se eu usar uma, tem que usar a outra. Hoje não se vê em mulheres... Gente, hoje não se vê em quem vê alguém. Mulheres seria objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser que veio antes. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, voz passiva sintética. Esse termo que seria objeto direto se transforma em sujeito. Tá? É um sujeito paciente. Cara, eu nunca vou poder colocar vírgula entre sujeito e verbo. Isso é um erro crasso. Beleza? Então a gente já pode também eliminar a letra E.
Maravilha, gente. Com essa questãozinha aí, nós encerramos a análise da banca ACAF, né, que acho que faz provas, não sei se, mais para Santa Catarina, né? Enfim. Então vocês a partir daí já têm aí uma noção, uma referência boa do que eles cobram. Eles gostam muito de questão de colocação pronominal, eles gostam de questão de pontuação, de identificação de função sintática. Então são assuntos que você não pode deixar de dominar. Valeu, galera! Maravilha! Tá? Eu acho que ficou bem caracterizada a banca. Né? Não deixem de assistir às lives às quintas-feiras e também de participar lá do Instagram, @professor_Rosenthal, que todo dia eu coloco uma questão inédita para analisarmos juntos. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.